Oi, tudo bem? Meu nome é Andréa Salvador, sou bailarina e fisioterapeuta e tô aqui hoje para conversar com você. Porque se você tá aqui assistindo esse vídeo, é porque ou você tem fibromialgia ou conhece alguém que sofre desse mal. E nesse curso você vai poder aprender muito e ajudar muitas pessoas com fibromialgia. A fibromialgia tem uma incidência altíssima na nossa população e na população mundial também. E não dá mais pra gente fechar os olhos a respeito disso. Tá na hora da gente conhecer e ir atrás de tratamento, porque só assim a gente vai melhorar. Mas antes disso, eu vou te contar um pouquinho da minha história. Como que eu cheguei a conhecer e a buscar tanta coisa a respeito sobre a fibromialgia? Foi desde a universidade. Eu já estudava muito a esse respeito, já tinha algumas pessoas e alguns pacientes sobre este assunto. E aí eu comecei a buscar cada vez mais. Foi quando eu conheci a especialização na Unifesp e fui estudar. Lá eu tive acesso a muitos médicos e reumatologistas e descobri que esse problema é muito maior do que eu imaginava. E aí, foi aí que eu fui picada pelo insetinho, né, a gente fala, do conhecimento, da ciência, do saber. E comecei a querer estudar cada vez mais. E fui incentivada a começar o mestrado. Como eu já era bailarina, resolvi associar a dança com o tratamento, como forma de tratamento. E deu super certo. As pacientes melhoraram bastante, eram mais de 80 pacientes fazendo atividade junto comigo. Elas melhoraram dor, melhoraram sono, melhoraram qualidade de vida. Foi muito legal e muito interessante. Esse tratamento durou 4 meses. Foi bem extenso, 2 vezes por semana, todos dentro de um padrão científico. Foi que a gente descobriu que teve toda essa melhora. Com isso, outras pessoas começaram a me buscar, porque eu comecei a ir em congressos, em eventos para falar sobre esse tipo de terapia. Foi aí que surgiu a ideia de criar um DVD sobre fibromialgia, sobre dança com fibromialgia, que hoje ele é chamado sobre a arte da terapia de dançar. É um DVD bem lúdico, bem interessante, que ensina passo a passo de cada movimento que foi ensinado na tese. A gente usou como base os movimentos da dança do ventre, né? Mas a gente usou tantos movimentos de quadril, de braços, de ombro, e esses movimentos passavam por todos os pontos da fibromialgia. Por isso que teve tanta melhora, né? Então, se você quiser, é só você acessar o link que vai aparecer aí para você aí na tela. A gente pode enviar para você o link do DVD para você conhecer um pouquinho mais, tá? E se você ainda quiser saber como isso aconteceu, como que foi a tese, como que foi o mestrado e tudo mais, você pode também acessar o link que eu vou enviar para você depois, falando da tese, se você do mestrado, se você estuda sobre fibromialgia, se você está buscando mais conhecimento, se você é fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, você vai poder ler, porque é um texto mais científico, né? E poder aplicar depois. É bem interessante. Mas ainda não era suficiente. Ainda aquela vontade de conhecer cada vez mais terapias alternativas a respeito da fibromialgia iam mais além. Porque eu não estudava apenas as doenças reumáticas lá no departamento. Eu estudava todas as doenças reumáticas e diversos tipos de tratamento para cada uma delas. Desde tai chi, yoga e outras mais, acupuntura, né? E a gente desenvolve muito trabalho lá. Foi aí que numa conversa com o Dr. Jamil Natur, que é um médico pesquisador reumatologista lá da Unifesp, né, chefe do departamento, meu orientador, né, dos trabalhos, em uma conversa, a gente decidiu a dar continuidade. Por quê? No mestrado foi muito interessante que as pacientes elas melhoravam da dor, do sono, da qualidade de vida, porém ainda tinham alguns aspectos emocionais que precisavam ser trabalhados. E a dança por si só não conseguia alcançar, por mais que trabalhasse a feminilidade, a autoestima e tudo mais. Precisaria de uma terapia que fosse mais fundo, que realmente alcançasse e atingisse esse fator emocional. E a gente resolveu misturar a arte como forma de terapia, uma vez que eu também tenho formação em artes. E foi muito interessante, porque a gente não estava atuando mais somente como um fator emocional externo, que chamam um psicólogo para fazer terapias e tudo mais. Não. A gente queria buscar algo que elas pudessem reproduzir em casa e pudessem dar continuidade no tratamento, que elas não dependessem daquilo. A gente tinha psicólogo no grupo também, que também atuou junto com a gente.
Mas o trabalho foi mais além. E foi aí que foram mais 4 anos de estudo. Consegui estudar fora, tudo com o apoio do governo e tudo mais. Foi aí quando eu fui para a Europa, pela Faculdade de Belas Artes, e fui estudar em perspectivas terapêuticas em artes e psicologia das artes, tudo para agregar no trabalho. Fiquei morando fora um tempo para quando eu voltasse, né, eu conseguisse aplicar tudo isso nas minhas pacientes. Então lá se foram mais de 80 pacientes que realizavam atividade comigo. E essas atividades eram tanto físicas quanto emocionais, tudo isso com artes. Então a gente trabalhava tanto a expressão corporal, a massagem, uma libertação do corpo mesmo. E tudo isso era representado depois em forma de artes, em desenhos, em quadro, em telas. Vou mostrar aqui algumas imagens para vocês poderem ver a proporção do que isso tudo se tornou. Porque com esse trabalho a gente conseguiu ir para congressos, ir para eventos, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. A gente participou da exposição no metrô de São Paulo, em várias estações, na estação de comboio lá de Portugal. Em vários congressos a gente conseguiu levar as obras de arte das próprias pacientes. Então, essa expressão da dor e dos sentimentos, elas puderam ser reproduzidas em formas de artes. E além de ficarem muito bonitas e muito tocantes, porque para quem olhava aquilo conseguia realmente entender o que as pessoas estavam sentindo, aquilo tomou uma proporção muito interessante, porque as pessoas começaram a conhecer mais a fibromialgia a partir dos desenhos, porque às vezes as pessoas estavam passando no metrô e olhavam aquela imagem e conseguiam perceber que tinha alguém dentro da casa delas ou perto delas que sentiam exatamente aquilo. E aí, como tinha toda uma orientação dentro da exposição, ficou muito interessante, porque aí elas começaram a perceber aonde elas podiam procurar ajuda, né? E aí vocês podem ver por essas imagens que eu vou mostrar aqui para vocês, que como eram fortes e tocantes cada uma dessas imagens. Então, desde a universidade, a pós-graduação e os congressos, os eventos que a gente conseguiu ir por causa desse trabalho, foi muito interessante, porque a gente conseguiu orientar não somente pacientes, mas médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, pessoas que realmente conseguiram entender o quanto a arte pode ser um fator super importante para ajudar no tratamento da fibromialgia. Além de tudo, a gente pôde levar o conhecimento de muitas pessoas o que é a fibromialgia. Muitas pessoas, milhares de pessoas foram alcançadas. Mas, mesmo com tudo isso, a gente achou que era muito pouco. Outras pessoas no mundo podem ser beneficiadas com tudo isso que a gente aprendeu e que a gente conheceu. E que eu estou aqui agora para contar para vocês. Nessas aulas que eu tenho aqui para apresentar para vocês, tem um jogo aqui de 4, 5 aulas para vocês, que vocês vão seguir aqui, acompanhar junto comigo. Vocês vão conhecer qual a causa, qual a incidência, os tipos de tratamento, tratamentos conservadores, tratamentos alternativos, proteção articular, conservação de energia. E na última aula vocês vão fazer junto comigo exercício. E vocês vão entender por que o exercício é a nossa melhor ferramenta para a melhora da fibromialgia. A gente vai fazer junto e aposto que se você fizer por um mês, você vai sentir muita diferença. No começo vai ser difícil, porque vai aumentar as dores, porque você vai estar se movimentando. Mas logo após, você vai sentir um benefício que você vai ver que você não vai conseguir ficar sem, tá bom? Então vamos lá? Vamos para a nossa primeira aula?